Evangelho de João, capítulo 10. Continuemos neste capítulo, estudando essa parte importante deste precioso Evangelho. Evangelho de João, capítulo 10. Nós ficamos no último versículo, foi o versículo de número 14, e nós vimos que quando Jesus declara: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, ele está fazendo uma declaração extremamente abençoadora. Jesus está afirmando que conhece cada um daqueles que o Pai lhe deu com um conhecimento muito especial, divino, de aprovação, afeição e intimidade com sua ovelha. E, embora o mesmo apóstolo, escrevendo a sua primeira carta, vai lembrar que para o mundo somos desconhecidos, porque o mundo não nos conhece, assim como não conheceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos conhecidos por Ele. E Cristo conhece não apenas algumas de suas ovelhas, Cristo conhece todas elas. Cristo conhece todas as suas ovelhas. Por vezes, podemos nos enganar, podemos reconhecer de forma equivocada uma pessoa acreditando que seja ovelha, mas na verdade ela não é. Mas Cristo conhece cada uma das suas ovelhas. E veja, todas elas pertencem a Ele. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles que não são ovelhas de Cristo, no dia do juízo Ele dirá: eu nunca vos conheci. Porque apenas as suas ovelhas são conhecidas por Ele. E Ele diz no final do versículo 14: e elas me reconhecem, elas conhecem a mim. Agora nós vamos seguir a partir do versículo 15. No versículo 15, o Senhor então continua a declaração feita no versículo 14 e diz assim: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Ligando com o versículo anterior, ele disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então ele prossegue e diz: assim como o Pai me conhece. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E ele diz: e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja que o verbo conhecer aqui, ele aparece com frequência nas Escrituras Sagradas, e ele sempre está ligado a um conhecimento de aprovação da parte do Senhor. É quase o equivalente ao verbo amar. Quando você lê na Escritura o verbo conhecer, e você o percebe associado a declarações como esta, feitas por Jesus, você vai perceber que o verbo conhecer, ele quase se equivale ao verbo amar. Então, na primeira parte do versículo 15, observem, porque ela está ligada ao versículo anterior, como eu disse, Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E agora você percebe que ele vai completar a frase, e ele vai fazer isso de uma forma maravilhosa. Ou seja, o verso 15 vai dizer algo importante para nós. Jesus afirma que o conhecimento mútuo de Cristo e suas ovelhas é parecido, é semelhante ao conhecimento que há entre o Pai e o Filho. Então, é um conhecimento, como eu disse, equivalente ao amor, é um conhecimento equivalente a um tipo de afeição. E ela é tão profunda, ela é tão espiritual, ela é tão íntima, ela é tão celestial, ela é tão abençoada, que nenhuma outra analogia seria possível para lhe fazer justiça. Assim como o Pai conhece o Filho, e assim como o Filho conhece o Pai, assim Cristo conhece suas ovelhas, e assim as ovelhas o conhecem. E ele vai completar, veja no versículo 15: e dou a minha vida pelas ovelhas. É algo maravilhoso aqui, porque
Jesus vai usar o mesmo termo que vai ocorrer em outra passagem ligada a ele, em que o apóstolo Paulo está explicando a doutrina da justificação pela fé. Veja comigo, examine Romanos capítulo 5. Em Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a palavra que o mesmo termo que ocorre no versículo de número 15, na língua grega vai ocorrer aqui nesta passagem, quando fala sobre a morte de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, porque não significa meramente que Cristo morreu em nome de, mas Ele morreu no lugar de, e dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa expressãozinha por, na língua grega, ela tem uma força maior, o sentido não de morrer no lugar de alguém, mas morrer por alguém, e sempre num sentido de resgatar a vida de outra pessoa às custas da vida daquele que se dispôs salvá-la. Ou seja, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, e para resgatá-las ele faz isso, ou seja, ele morre no lugar delas, e ele morre por elas, ou seja, há uma ligação de conhecimento, de afeição, de amor de Jesus pelas suas ovelhas, e isso faz com que ele entregue a sua própria vida para resgatá-las. No versículo 16 de João capítulo 10, voltemos para lá, o Senhor aqui agora está contemplando não somente judeus, mas também ele vai falar a respeito da dimensão de seu aprisco. Ele veio primeiramente para morrer pelos judeus, é o que a Escritura diz, mas a sua morte não significaria apenas morrer pelos judeus, mas pelos eleitos. Os eleitos não se limitariam apenas à nação judaica, ao povo judeu, mas também seria, se espalharia entre outras nações, ou seja, Jesus vai falar isso no versículo 16, observem: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Lembrem-se que a ideia do aprisco no início do capítulo 10 é aquela que confinava os eleitos em Israel ao judaísmo. Jesus vem para cumpri-lo, logo o judaísmo caducaria, portanto era necessário que ele retirasse as suas ovelhas deste aprisco, conduzindo-as em liberdade para um lugar de repouso. Ele usa essa linguagem aqui. Agora nós chegamos no versículo 16 e ele vai dizer que tem outras ovelhas não deste aprisco, ou seja, não são israelitas, mas são povos de outras nações. Não apenas judeus eleitos, por quem Jesus também daria sua vida, mas por aqueles que ainda estavam dispersos. Veja o capítulo 11 de João, no versículo 52, se não me falha a memória. É isso mesmo, veja só.
diz assim, no versículo 51, ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, é uma referência a Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Agora veja o versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então Jesus não veio apenas para judeus, mas para gentios, como os judeus ainda hoje nos chamam, povos de outras nações, diferentes dos israelitas. Jesus então está falando aqui no capítulo 10, ele vai repetir isso, João vai citar isso novamente no capítulo 11, como eu mostrei a referência nas palavras do sumo sacerdote Caifás, que a obra de Jesus como bom pastor seria reunir o seu rebanho, e o seu rebanho era muito maior do que o povo judeu. Agora observe que Cristo, ele não diz, no versículo 16, observem de João capítulo 10, outras ovelhas terei. Ele diz, ainda tenho outras ovelhas. Ou seja, elas eram suas desde a eternidade. Suas porque foram dadas a ele pelo Pai, antes da fundação do mundo. Isso é importante notar. E aqui você tem uma passagem paralela a esta. Vamos para Atos 18. O apóstolo Paulo havia acabado de chegar em Corinto, na cidade de Corinto, e o Senhor falou com ele em uma visão da noite, porque ele estava com muito medo de pregar naquela cidade. Ele tinha temores em sua alma, e no versículo 9 e 10 de Atos 18, versículos 9 e 10, diz assim, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te calas, ou não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal. Conclusão, pois tenho muito povo nesta cidade. Veja, Jesus não falou para Paulo, pois terei, eu vou ganhar eles para mim, conquistarei, eu tenho, eles são meus. Ser salvo por Cristo, pertencer a Ele, sendo um eleito de Deus, sendo uma ovelha de Jesus, é apenas uma questão de tempo. A partir do momento que você tem entendimento do Evangelho, você é salvo pela graça de Jesus e a sua vida muda, a sua visão ela fica esclarecida, você começa a perceber as coisas, aí você vai entender por que o Senhor, Ele não permitiu que em determinado curso de sua vida você terminasse onde você deveria terminar, pelo caminho de morte que você escolheu. Qual é a garantia? Não é porque um dia você teve uma iluminação diferente dos demais, um insight, e aí você, mais esperto do que todos, disse, não, peraí, esse caminho não é o caminho legal, eu tenho que seguir a Cristo. Esse seria o terei. Era Cristo correndo atrás de você. Não. Isso aconteceu porque nas próprias palavras do Senhor, Ele disse, eu ainda tenho. Paulo, fala, não te cales, pregues, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Essa é a garantia. Nas palavras do mesmo apóstolo, em sua primeira carta, capítulo 5, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Não seria isso, irmão, suficiente para que todos os nossos temores ou dúvidas fossem lançados aos pés
da cruz, confiássemos naquele que nos guia, o nosso fiel e bom pastor. Veja quão positivas, definidas, inequívocas são essas declarações de Cristo para os fariseus e escribas, em Atos, para o velho apóstolo Paulo. Como elas revelam que tudo deve ser rastreado por nós como bons leitores e estudiosos da Bíblia, até os decretos ou conselhos eternos de Deus. Tudo está lá desde a eternidade. Se cumpriu em nós no tempo e no espaço. Mas por que nós hoje estamos aqui? Por que fazemos o que fazemos hoje aqui? Porque um dia ele disse: eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, dispersas, que também precisam ser conduzidas por mim. A mim convém conduzi-las. Veja, Jesus diz, e não em tom de incerteza, nem de contingência, mas ele faz uma declaração igualmente positiva aqui, quando ele diz que não há ninguém entre essas ovelhas que por si só se disponham a ouvi-lo. Não há, a não ser que Ele mesmo, operando a sua maravilhosa graça, por sua poderosa e ao mesmo tempo misericordiosa voz, chame essa ovelha pelo nome e ela então o reconheça e agora passe a segui-lo. Note, essa passagem aqui ela nos lembra como de forma miserável o homem, ele facilmente perverte a verdade de Deus. Perversamente ele nega esta verdade. E não é difícil para nós entender qual o motivo, qual a razão, qual a causa disso. É porque lhe falta fé para crer no que as Escrituras claramente ensinam. Lá no capítulo 10 de João, versículo 16, essas outras ovelhas que Cristo trará, revela a necessidade que elas têm e o sentimento, o compromisso dele em sua alma de ir até elas porque elas necessitam do bom pastor. Porque ele havia feito um pacto de redenção com o Pai para salvá-las. E aí ele vai dizer então, veja, lá no capítulo 10, versículo 16, a mim me convém conduzi-las. Elas seriam trazidas, elas ouviriam a sua voz, ele diz, a mim me convém conduzi-las, ou seja, eu vou trazê-las, elas irão ouvi-lo, elas ouvirão a minha voz, pois não pode haver qualquer falha naquilo que ele precisaria fazer para esse resgate. Então, a obra que o Pai confiou ao seu Filho, Jesus Cristo, o bom pastor, para realizar, ela seria perfeitamente executada, ela seria finalizada com sucesso. Não poderia haver falha. Nem a teimosia do homem, nem a malícia de Satanás poderiam impedi-lo de fazer isso. Nada impediria Jesus de fazer o que ele precisava fazer. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor.
Cada uma destas ovelhas ouvirá sua voz. Veja que aqui Jesus, ele coloca o verbo em um tempo que haveria de se cumprir, e ainda a extensão de tempo que a igreja vive nos dias atuais. As ovelhas de Cristo ainda continuam a ser chamadas pela pregação do bom pastor, pela mensagem do bom pastor, e elas ouvirão a sua voz. É assim que ele as conduzirá em segurança para o seu aprisco. Cada uma destas ovelhas ouvirá a sua voz, e por que razão? Porque elas foram predestinadas a fazer isto. Atos capítulo 13, versículo 48. Elas ouvirão a minha voz, disse Jesus, tanto em termos de uma promessa, quanto também de uma profecia, porque haveria de se cumprir. Atos 13, 48 diz assim, verso 47, porque o Senhor assim nolo determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Mas quem creu na pregação? Final do versículo 48. E creram todos os que haviam sido destinados ou predestinados para a vida eterna. O homem não gosta de ouvir isso. O homem não gosta de ouvir que ele não tem poder por si mesmo para tomar uma decisão. Por Cristo. Ele não consegue conceber isso, porque em seu coração ele acha que tem o poder de decidir que Deus ele vai seguir, que Redentor ele vai escolher. Mas esse é um grande e terrível engano para a sua alma. Só crerão aquelas ovelhas que pertencem ao Senhor. Os que foram destinados para a vida eterna crerão. Isso não é um salvo-conduto para você que é pai, achar que o seu filho não pertence ao Senhor. Mas é um encorajamento para que você crie o seu filho como de fato ele é, uma ovelha do Senhor. Se você estiver criando o seu filho diferente, você está pecando contra Deus. Você deve criá-lo como o Senhor o chama, herança do Senhor. Apacentai os meus cordeirinhos e não somente as minhas ovelhas. Por que razão? Porque o Senhor fez uma promessa desde os tempos antigos de não somente nos abençoar, mas abençoar também a nossa casa. Em última instância, quem decide tudo, nós sabemos, é o Senhor. Quem predestinou tudo? O Senhor. Mas não use isso como desculpa para você, então, depois desistir e entregar o seu filho e não fazer o que deve ser feito, porque é isso que você deve fazer. Você precisa pela fé, buscar e rogar ao Senhor que não somente apacente o seu coração, mas também o coração de seu filho. Por que razão? Porque, sendo ovelha, ele dará ouvidos à voz de Jesus. Elas ouvirão a minha voz. Você tem aqui tanto uma promessa quanto uma profecia. E veja, é interessante porque este capítulo do Evangelho de João ele é tão precioso e ele foi objeto, ainda hoje é objeto de tantos comentários. E há um comentário excelente aqui de um puritano chamado Trapp. Ele tem alguns pensamentos muito, muito interessantes aqui em seu comentário. E veja,
É um comentário antigo, mas de uma profundidade tremenda. Ele diz assim: outras ovelhas, os gentios eleitos, cuja conversão a Cristo foi, entre outros tipos ou figuras, não obscuramente predita em Levítico 19, 23 a 25. E quando entrardes na terra e tiverdes plantado toda sorte de árvores para alimento, então contareis seu fruto como incircunciso, 3 anos será para vós como incircunciso, não se comerá dele. Mas no 4º ano todo o seu fruto será santo para louvar o Senhor, e no 5º ano comereis do seu fruto para que vos dê de seu aumento. Eu sou o Senhor vosso Deus. Prossegue Trapp: nos primeiros 3 anos em Canaã, os israelitas deveriam rejeitar os frutos das árvores como se fossem incircuncisos, ou seja, não judeus, uma referência aos judeus que tinham o selo, a marca da aliança na época, que era a circuncisão. Continua Trapp: então, nosso Salvador plantou o evangelho naquela terra, agora se referindo a João capítulo 10, durante os primeiros 3 anos de seu ministério público. Mas a incircuncisão foi rejeitada. Isto é, para os gentios e circuncisos, o evangelho não foi pregado. Trapp está correto em seu comentário. Durante aquele tempo, Jesus dedicou grande parte de seu ministério para pregar o evangelho aos judeus. Então, esse puritano continua e diz: o fruto do 4º ano foi consagrado a Deus. O que isto significa? Cristo, no 4º ano de seu batismo, deu sua vida por suas ovelhas, ressuscitou, ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, por meio do qual seus apóstolos e outros foram consagrados como as primícias da terra prometida. Então ele conclui e diz: mas no 5º ano, o fruto do evangelho plantado por Cristo começou a ser comum, pois o evangelho não estava mais fechado dentro dos estreitos limites do judaísmo, mas começou a ser pregado a todas as nações para obediência de fé. Jesus Cristo, então, faz uma declaração muito importante no versículo 16. E ela tem uma extensão que nos alcança. Ele não iria pregar o evangelho apenas para suas ovelhas dentro da casa de Israel, mas ele também iria em busca das ovelhas que lhe pertenciam, mas que estavam dispersas dentre os outros povos. A declaração final dele do versículo 16, veja, é interessante. Ele diz que depois disso, o que é que vai acontecer? Haverá um rebanho e um pastor. Então, em todos os lugares do Novo Testamento, essa palavra grega traduzida para rebanho, ela é interessante porque o grego usa uma palavra distinta aqui, precisamente falando, e nós traduzimos corretamente para a língua portuguesa por rebanho, mas que fala ou aponta para algo interessante. Veja, ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Como eu disse, este aprisco era uma referência ao judaísmo. Os gentios estavam fora dele, como nós lemos em Efésios capítulo 2. Mas agora ele diz: haverá um só rebanho e um só pastor, ou seja, isso já foi realizado, embora ainda não estivesse totalmente manifesto. O que isso significa? Um só rebanho era uma referência maior, apontando para um significado maior. Significaria toda uma família, ou uma referência a toda a família de Deus, composta de crentes antes que a nação israelita viesse a existir. Israelitas crentes, gentios crentes, aqueles que ainda serão salvos. Um só rebanho, então, seria
teria um sentido interessante, como se fosse várias redes, ou seja, vários locais, com a presença dessas ovelhas, onde reunidas formariam um só rebanho para o Senhor Jesus Cristo, um só rebanho para a casa do Pai. Paulo vai falar sobre isso quando, em Efésios capítulo 2, examinem comigo, por favor, ele declara que quando isso ocorresse, um muro de separação, ele seria então derrubado. Versículo de número 11 em diante, Efésios capítulo 2. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, ele viria para cumprir tudo aquilo que foi dito a seu respeito. Ele retiraria as ovelhas eleitas de Israel do aprisco do judaísmo, mas ele iria também em busca das ovelhas dispersas longe de Israel, e unindo-as como uma grande rede, ele formaria um só rebanho. E esse único rebanho seria apacentado por um único pastor. Verso de número 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Agora, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e aí veja a expressão, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Verso 17 de João capítulo 10, então o Senhor, ele prossegue e ele vai falar como mediador, como o verbo que se fez carne. Notem, João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Veja que, como verdadeiro Deus, o Pai o amou desde toda a eternidade. E veja como isso agora vem à tona, porque nas Escrituras do Antigo Testamento você já tem referências sobre isso. Por exemplo, quando Salomão fala da sabedoria, e ele a personifica, veja que interessante, em Provérbios capítulo 8, versículo 30, diz assim: então eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Paulo vai assumir em seus escritos que a sabedoria de Deus revelada em mistério se chama Cristo. Paulo vai assumir e declarar que o poder de Deus e a sabedoria de Deus é Cristo.
Paulo vai declarar, ele vai assumir que para se tornar o nosso Redentor, Cristo se fez a nossa sabedoria. O Filho era aquele que estava em vista, quando Deus revela a Salomão a personificação da sabedoria como uma pessoa. Mas o Pai também amou Cristo em sua forma encarnada, não apenas na eternidade, mas na plenitude dos tempos, quando ele se fez homem. Em seu batismo, no início de seu ministério, o Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E aqui então, em João capítulo 10, você tem essa declaração: "Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir." Ele entregaria sua vida e esse seria o exemplo, testemunho supremo de sua devoção ao Pai. E como na sequência vamos ver, foi em obediência ao Pai que ele entregou o seu Espírito. João 10, 18. "Ninguém a tira de mim", ou seja, ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para a reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A declaração de Cristo claramente está envolvida em um pacto de redenção. O pacto envolvia um mandato. Cristo assume a sua função mediadora. Ele se obriga a cumprir esse pacto, o mandato que o Pai lhe entregou, e ele espontânea e voluntariamente daria sua vida para cumprir aquilo que ele acordou com o seu Pai: salvar as suas ovelhas. Então, quando ele diz: "Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou", ele está apontando para a sua morte sacrificial. E quando Cristo morreu, ele o fez por sua própria vontade. Ele fez voluntariamente. E aqui, irmãos, nós temos um ponto vital para o entendimento do Evangelho de João. E um ponto vital para o entendimento da doutrina da salvação. Nunca devemos dar lugar ao pensamento desonroso de que o nosso Cristo era impotente para impedir seus sofrimentos. Que quando ele suportou tais humilhações e tratamentos cruéis nas mãos de seus inimigos, ele sofreu tudo isso porque foi incapaz de evitá-los. João vai nos lembrar que nada poderia estar mais longe da verdade. A traição de Judas, a prisão no jardim do Getsêmani, a acusação perante o sumo sacerdote Caifás, o julgamento perante Pilatos, os insultos dos soldados romanos, a submissão a uma sentença injusta, sua jornada pela via dolorosa até o Calvário, sua crucificação no madeiro, tudo isso foi voluntariamente suportado por Jesus. Vocês lembram que ele falou no sermão? Ele falou na primeira grande comissão, Mateus capítulo 10, quando os discípulos não deveriam temer a morte. Vocês lembram quando ele falou que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados por ele? Ele sabe a quantidade exata. Pois bem, sem seu próprio consentimento, ninguém poderia ter arrancado nenhum só fio de cabelo da cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem uma bela imagem disso
quando, no episódio em que Abraão estava para sacrificar o seu único filho, Isaque, é colocado no lugar dele um carneiro para substituí-lo, um cordeiro substituto. E Gênesis 22 registra que ele foi apanhado em um arbusto pelos chifres. A imagem dos chifres para o Antigo Oriente Próximo, na linguagem do Antigo Testamento, sempre estava associada a poder, a força. E tipologicamente ou figurativamente, eles nos dizem, esses chifres, algo interessante. Naquela imagem daquele cordeiro ali, daquele carneiro preso pelos chifres, que o nosso Salvador não sucumbiu à morte por fraqueza, por fragilidade, mas ele entregou a sua vida no pleno vigor da sua força. Não foram os pregos, mas a força de seu amor ao Pai e aos seus eleitos, suas ovelhas, que o mantiveram naquela cruz até a sua morte. Portanto, a preeminência de Cristo foi totalmente manifesta na cruz. No nascimento ele era único. Em sua vida ele era único e assim também em sua morte ele o seria. Ninguém poderia fazer o que somente ele faria por suas ovelhas. Não leremos, irmãos, corretamente as narrativas inspiradas da Bíblia a respeito da morte de Cristo, se a nossa abordagem, se a nossa leitura nos conduzir à suposição de que na cruz o Salvador foi uma vítima em defesa de seus inimigos. Nunca leia a crucificação de Jesus dessa forma. Nunca leia a sua obra sacrificial dessa maneira. Não faça isso. Em todos os pontos, Jesus demonstrou que nenhum homem tirou sua vida dele, mas ele mesmo a entregou por nós. Essa é a forma correta de você ler os evangelhos. Veja, os mesmos enviados para prendê-lo no jardim, onde se encontrariam depois. João 18, veja. Essa passagem aqui é impressionante, porque, como você sabe, o Evangelho de João é o que dá forte ênfase à divindade de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 1, João 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrom, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantando-se, perguntou-lhes: a quem buscais? Percebam, Jesus já sabia que eles estavam chegando. Mas tem mais. Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então, Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Foram eles, pela sua própria força, que prenderam a Jesus? Foram eles que pegaram a Cristo porque ele era fraco, indefeso,
sem nenhuma reação, estava apavorado, com medo, coitadinho, não, absolutamente. Eles caem por terra, eles recuam e caem. Quando Jesus declara, sou eu, ego emi, eu sou. Ele poderia ter ido embora facilmente, sem ser tocado, se assim quisesse. Agora no capítulo 19, ouça-o diante de Pilatos, enquanto ele lembra aquele oficial romano o seguinte, verso 10, então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Assim são os homens, em posição de poder. Eles se acham muito, eles se consideram tanto. Jesus responde, verso 11, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Os judeus estavam entregando o seu próprio Redentor. Tudo isso fazia parte de um plano eterno. E mesmo sem que eles percebessem, o Senhor estava se entregando em obediência ao Pai, por amor ao Pai e por amor às suas ovelhas. E ele então diz ao arrogante Pôncio Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Agora, onde está a ironia de tudo isso? Vocês declaram dominicalmente o nome de um homem que ficou marcado na história da humanidade como aquele que lavou as mãos diante da injustiça, da acusação falsa e do desejo de morte dos judeus em crucificar Jesus Cristo. Pôncio Pilatos padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Seu nome ficaria marcado na história como aquele que, achando-se tão poderoso, em sua ignorância e pecado, ele cumpriria os propósitos de Deus para a crucificação de seu filho, em obediência ao Pai e para salvar as suas ovelhas. Agora, veja o próprio Redentor na cruz, tão superior aos seus sofrimentos, a ponto de interceder pelos pecadores. Mateus 27, verso 46, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava em meio ao sofrimento, e diante daquilo e de todo o sofrimento pelo qual passava, ele então clama ao Pai, e no versículo de número 50, outra vez ele clama com grande voz, e ele entrega o seu espírito. Ele faz isso, mas lembrem-se, sem deixar de interceder pelos transgressores, sem salvar um ladrão moribundo na cruz ao seu lado, sem dizer ao seu melhor amigo que cuidasse de sua mãe, dando-lhe um lar, enquanto ele clama em voz alta, enquanto ele sofre de maneira inimaginável,
Veja, ele não se revela como um homem que estava se entregando porque não suportava mais a dor e o sofrimento. Quando você compara Mateus, capítulo 27, a agonia, o seu sofrimento na cruz, com as suas palavras e aquilo que ele faz até mesmo pelos que estão ao seu lado, quando ele roga: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Verdadeiramente ele revela que ninguém estava tirando a vida dele. E isso foi muito claro, irmãos, quando até mesmo na hora da sua própria morte, o soldado romano, lá em Mateus 27, versículo 54, ele foi levado a exclamar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então Jesus vai prosseguir, veja João capítulo 10, versículo 18, dizendo: tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. E aqui ele vai se referir à sua ressurreição, ao seu próprio poder sobre a morte. Ele havia feito o mesmo antes, quando, após a purificação do templo, os fariseus exigiram um sinal da parte dele, no capítulo 2 do Evangelho de João. E ele diz: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Foi a resposta que ele deu. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai. Em Romanos 8, nós lemos: mas se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Veja, não há contradição nessas passagens, irmãos, mas você tem aqui uma complementação, elas se suplementam, cada uma delas contribuindo como um raio de luz separado sobre o evento glorioso do qual falam. Quando a gente junta tudo isso, o que é que nós aprendemos? Que a ressurreição de Jesus Cristo foi um ato no qual a Trindade estava em cooperação e coordenação conjunta ou conjuntas. Ele recebe o mandamento do Pai. Aqui ele declara claramente, no final do versículo 18, que ele se humilha porque decide fazer isso, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, porque, como ele já havia dito no capítulo 6 do Evangelho de João, ele desce do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Eu paro por aqui, lembrando a importância do que nós continuamos a ver estudando juntos hoje o Evangelho de João. A importância das declarações feitas por Jesus, à medida que nós vamos estudando o seu santo Evangelho. Dentre tantas aplicações que nós trouxemos, uma que julgo importante para nós nesta manhã é a maneira como nós devemos entender o Evangelho, porque ele nos ensina sobre a obra salvadora de Cristo por seu povo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos, nesta manhã? Porque uma compreensão errada do Evangelho, uma compreensão pobre do Evangelho, ela terá consequências muito grandes em nossa vida de fé. Vai afetar tudo. Vai afetar a maneira como você enxerga o que você faz hoje aqui, no dia do Senhor. Vai afetar a maneira como você entende o que ocorre aqui quando nós nos reunimos para adorar a Deus. Consequentemente, vai afetar todas as outras áreas da sua vida, porque
você não consegue enxergar a Cristo como de fato Ele se revela em sua palavra. Você vai continuar enxergando um Cristo que não é aquele revelado na Escritura. Veja, em nenhum momento Jesus revela fraqueza. Ele é um homem forte, de grande sofrimento. Ele é um homem manso, mas obstinado na missão que tinha que cumprir. Ele tinha consciência de que era Deus, e eis a razão da sua defesa. Ele mesmo decidiu entregar-se. Ele sabia que este era o único caminho para resgatar o seu povo. Se nós temos um entendimento fraco a respeito da adoração, isso passa por um entendimento fraco que temos da obra de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Eu nunca vou me dirigir à igreja com um sentimento de alegria e de gratidão de vir adorar o Senhor, porque Ele me resgatou da morte, Ele me libertou do reino das trevas, Ele me deu vida. Eu nunca vou me envolver no que acontece na adoração, porque isso não faz muito sentido para mim. Minha compreensão do Evangelho ela é pobre. Consequentemente, minha compreensão da obra de Cristo também será pobre. E uma adoração fraca fará com que a minha vida cristã também seja pobre. Eu não terei nenhum compromisso com a missão. Eu não terei nenhum compromisso com aquilo que o Senhor me manda fazer como cristão. Porque é mais um culto apenas. É uma obrigação que eu tenho na minha agenda. Veja, essa não é uma exortação, irmãos, particular. Não recebam assim. Mas essa é uma exortação para nós, como povo de Deus. Com que coração nós nos dirigimos à casa do Senhor para adorar a Deus? Como é que nós chegamos até aqui? Qual é o nosso sentimento em vir até aqui? O que é que nós queremos de fato? Como é que nós vemos a Cristo? Quem Cristo é para mim? Isso tudo faz diferença na maneira como eu me aproximo dele para adorá-lo. Eu começo a entender por que o Senhor me recebe da maneira como eu venho. Eu começo a perceber que é impossível estar aqui presente se não for pela presença do meu Redentor. Eu começo a entender os motivos por que eu sou sempre desafiado a confessar sinceramente os meus pecados, porque eu sei que nele eu tenho perdão para prosseguir. Eu preciso da sua palavra, porque é por ela que eu sou conduzido, eu sou orientado, edificado, eu sou desafiado. Eu preciso da sua bênção, eu preciso da sua mesa. Se eu não tiver um entendimento correto do Evangelho, nada disso fará sentido para mim. E veja, é interessante porque o que é que o bom pastor promete para nós? Ele promete pastos verdejantes, ele promete águas de descanso, ele promete um lugar de paz para nós. Quem não se alimenta da palavra de Deus, da palavra de Cristo, não fica sem se alimentar com outra palavra. Às vezes a gente pensa assim, o irmão não vem para a igreja, por não vir para a igreja ele passa fome. Ele não passa fome. Ele se alimenta de outra palavra. Ele toma água de outra fonte. Mas quando ele entende de fato o Evangelho, ele sabe onde ele deve buscar tudo isso. Ele vai valorizar tudo isso de uma forma como nunca fez antes. Veja, o que Jesus diz aqui para nós é de grande valor e significado para a nossa alma. Ele diz que haverá um rebanho e um pastor.
E Ele cumpriu isso aqui. Ele cumpriu essa promessa. Ele cumpriu essa profecia. Nós somos parte do rebanho de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. Conhecemos quem Ele é porque ouvimos a sua voz. Deus nos ajude a abraçar tudo aquilo que o nosso Redentor diz a seu respeito e que isso faça, de fato, grande diferença para a nossa vida, grande diferença para a nossa alma e tudo aquilo que nós fazemos para a glória dEle. Vamos orar. Senhor, nos abençoa e aplica a Tua palavra pregada ao nosso coração. Nós precisamos muito disso. Não viveremos bem, Senhor. Não seremos bem alimentados. Não beberemos de águas tranquilas, seguras, se não forem estas que o bom pastor sempre nos dá. Nós te louvamos por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor onipotente. Ele é o nosso bom pastor que deu a sua vida por nós, as suas ovelhas. Ó Senhor, aplica tudo o que ouvimos hoje, aprendemos, que possamos guardar tudo isso em nosso coração e que isso faça grande diferença para a nossa alma. Que traga, Senhor Deus, paz para o nosso coração, traga força em meio à fraqueza, direção em meio à dúvida, consolo em meio à tristeza. Em nome de Jesus oramos e por tudo te agradecemos. Amém.